Imagina viver a vida inteira sem saber que o amor estava bem na sua frente? Ele pensava que jamais amaria novamente. Ela achava que não merecia. Mas então, seus destinos se entrelaçaram. E você? Acha que o amor realmente encontra um caminho? Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de nos contar de onde está assistindo. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Amanda abriu os olhos devagar, acostumada com aquele horário que para muitos ainda era madrugada. A luz fraca que entrava pela janela do seu quartinho nos fundos da mansão mal iluminava o espaço pequeno, mas era o suficiente para que ela pudesse ver o retrato emoldurado da sua avó na mesinha ao lado da cama. Tocou a foto com a ponta dos dedos e sussurrou um bom dia, como fazia todas as manhãs. Era um ritual que a conectava com a única pessoa que realmente a amou neste mundo, e mesmo depois de 3 anos da partida da vovó Teresa, Amanda ainda sentia um aperto no peito ao lembrar daqueles dias difíceis. Levantou-se e foi direto para o banheiro. O chuveiro gelado a despertou por completo. Não que a água quente não funcionasse, mas Amanda aprendeu desde cedo que economizar era necessário, mesmo quando não precisava mais fazer isso. Era um hábito que vinha de tempos difíceis, quando ela e a avó dividiam um barraco na periferia de São Paulo, e cada conta de luz ou gás pesava no orçamento apertado. Agora, morando na mansão dos Almeida, no bairro nobre do Morumbi, Amanda tinha tudo o que precisava. Uma cama confortável, comida farta, um salário digno. Mas carregar água quente parecia um luxo desnecessário para quem cresceu, acostumada a se virar com pouco. Vestiu. O uniforme simples, prendeu os cabelos castanhos em um coque bem feito e desceu para a cozinha. A casa ainda estava em silêncio. Ricardo Almeida, o patrão, costumava acordar por volta das 7, e a pequena Helena só despertava depois das 8, quando Amanda já tinha preparado o café da manhã e organizado a casa. Era uma rotina que Amanda dominava como ninguém. 3 anos trabalhando naquela mansão a ensinaram a antecipar cada necessidade, cada detalhe. Enquanto preparava o café, Amanda olhou pela janela da cozinha. O jardim estava impecável como sempre. O jardineiro passava 2 vezes por semana, mas era Amanda quem cuidava das flores da varanda, as preferidas de Helena, rosas amarelas. A menina adorava aquelas flores e sempre pedia para Amanda regar junto com ela. Sorriu ao lembrar da empolgação da pequena quando uma nova rosa desabrochava. Helena era uma criança cheia de vida, com seus 7 anos de idade e aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mas Amanda sabia que por trás daquele sorriso havia uma tristeza que a menina tentava esconder. A mãe de Helena tinha falecido 3 anos atrás. Amanda nunca soube os detalhes completos, apenas que tinha sido um acidente repentino, algo que ninguém na casa gostava de comentar. Desde então, Ricardo se fechou para o mundo. Ele era um empresário de sucesso, dono de uma construtora que erguia prédios por toda a capital paulista, mas emocionalmente parecia estar preso em uma redoma de vidro. Amanda o via sair cedo para o trabalho e voltar tarde da noite, sempre com aquela expressão séria, quase ausente. Ele mal conversava com a filha, limitando-se a perguntas básicas sobre a escola ou as tarefas. O resto do tempo, Ricardo estava imerso em documentos, ligações e reuniões. Era Amanda quem preenchia o vazio na vida de Helena. Ela levava a menina para a escola todas as manhãs, buscava no final da tarde, ajudava com a lição de casa, brincava no jardim, contava histórias antes de dormir. No começo, Amanda via tudo isso como parte do trabalho. Afinal, ela tinha sido contratada não apenas como empregada doméstica, mas também para cuidar de Helena. Mas com o tempo, aquilo deixou de ser apenas um trabalho. Amanda se apegou àquela criança como se fosse sua própria filha, e Helena, por sua vez, via em Amanda muito mais do que uma funcionária. Via uma mãe, um colo, um amor que ela não encontrava em mais ninguém. O café estava pronto quando Ricardo desceu as escadas. Ele usava um terno azul marinho impecável, a gravata perfeitamente ajustada, os sapatos brilhando.
Aos 36 anos, Ricardo Almeida era um homem bonito, de traços marcantes, cabelos escuros sempre bem penteados, olhos castanhos que raramente demonstravam qualquer emoção. Amanda serviu o café em silêncio, como sempre fazia. Ele agradeceu com um aceno de cabeça e sentou-se à mesa, já abrindo o laptop para verificar os e-mails. "Bom dia, Sr. Ricardo", disse Amanda, mantendo o tom respeitoso que sempre usava. "Bom dia, Amanda", respondeu ele, sem tirar os olhos da tela. "A Sra. Márcia ligou ontem à noite. Pediu para avisar que vai passar aqui hoje à tarde para ver a Helena." Ricardo assentiu, digitando algo rapidamente. A mãe dele, Dona Márcia, era uma das poucas pessoas que ainda conseguia arrancar alguma reação do empresário. Ela visitava a neta pelo menos 2 vezes por semana, sempre preocupada com o bem-estar da menina. Amanda gostava de Dona Márcia. Ela era uma senhora elegante, de fala mansa, que sempre tratava Amanda com respeito e carinho. Diferente de algumas patroas que Amanda conheceu ao longo da vida, Dona Márcia nunca a fez sentir inferior. "Obrigado por avisar", disse Ricardo, fechando o laptop e levantando-se. "Preciso ir. Hoje tenho reuniões o dia todo. Eu cuido de tudo aqui, pode ficar tranquilo." Ricardo olhou para Amanda por um breve instante. Havia algo naquele olhar que ela não conseguia decifrar. Não era apenas gratidão pelo trabalho bem feito. Era algo mais profundo, mas tão reprimido que mal se percebia. Ele desviou o olhar rapidamente e saiu pela porta, o som do carro ligando e saindo da garagem ecoando pela casa vazia. Amanda suspirou e voltou para a cozinha. Tinha muito a fazer antes de acordar Helena. Limpou a cozinha, organizou a sala, passou um pano nos móveis da biblioteca. A mansão era grande, com 3 andares e diversos cômodos, mas Amanda já conhecia cada canto. Trabalhar ali era cansativo, mas ela gostava. Era um trabalho honesto, e o salário permitia que ela juntasse dinheiro todos os meses. Amanda tinha um sonho, um plano que guardava para si mesma. Queria voltar a estudar. Tinha parado na 8ª série, quando a avó adoeceu e ela precisou trabalhar em tempo integral para pagar as contas. Mas agora, com 26 anos, Amanda sentia que ainda havia tempo. Talvez ela pudesse fazer um curso técnico de enfermagem. Sempre teve vontade de cuidar de pessoas, de fazer diferença na vida de alguém. Só precisava juntar um pouco mais de dinheiro e encontrar o tempo certo. Às 8 em ponto, Amanda subiu para o quarto de Helena. A menina estava começando a despertar, esfregando os olhinhos e bocejando. Quando viu Amanda entrar, seu rosto se iluminou. "Bom dia, Amanda", disse Helena, usando o apelido carinhoso que criou para Amanda. "Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Sonhei que a gente estava no parque e você me ensinou a andar de bicicleta sem rodinha." Amanda sorriu e sentou-se na beira da cama. "Que sonho lindo! E quem sabe a gente não faz isso virar realidade? No próximo final de semana podemos tentar, o que você acha?" "Sério?" Helena pulou da cama animada. "Você promete?" "Eu prometo. Mas agora vamos, senhorita. Precisa tomar café e se arrumar para a escola." Enquanto Helena tomava banho e se vestia, Amanda preparou o café da manhã da menina. Panquecas com mel, suco de laranja fresco e frutas picadas. Helena comia com apetite enquanto contava sobre a aula de artes que teria naquele dia. Amanda ouvia atentamente, fazendo perguntas e demonstrando interesse genuíno. Aqueles momentos eram preciosos para as duas. Depois de deixar Helena na escola, Amanda voltou para a mansão e continuou com as tarefas diárias. Lavou as roupas, passou, dobrou e guardou tudo nos devidos lugares. Preparou o almoço, um ensopado de carne com legumes que Ricardo gostava, mesmo sabendo que ele provavelmente não viria almoçar em casa. Limpou os banheiros, trocou as toalhas, arrumou as camas. Tudo com o capricho e a dedicação que sempre teve. Era quase meio-dia quando Amanda ouviu um barulho estranho vindo do andar de cima. Um baque surdo, seguido de silêncio. Ela parou o que estava fazendo e ficou em silêncio, tentando identificar de onde vinha o som. A casa deveria estar vazia, exceto por ela. Ricardo não costumava voltar para casa durante o dia, e Helena só retornava à tarde. "Senhor Ricardo", chamou Amanda, subindo as escadas devagar. Nenhuma resposta. O coração de Amanda começou a bater mais rápido.
Algo estava errado. Ela percorreu o corredor do segundo andar, verificando cada quarto. Tudo parecia normal até que chegou perto do quarto principal. A porta do banheiro estava entreaberta e o som de água corrente vinha de dentro. Senhor Ricardo, o senhor está aí? Amanda bateu na porta com delicadeza. Silêncio. Um calafrio percorreu sua espinha. Amanda empurrou a porta devagar e o que viu a fez paralisar por um segundo. Ricardo estava caído no chão do banheiro, desacordado. O chuveiro ainda aberto molhando tudo. Havia uma pequena poça de sangue perto da cabeça dele e ele não se mexia. Meu Deus! Amanda correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. Senhor Ricardo! Senhor Ricardo, acorda! Ela verificou a respiração dele, colocando a mão perto do nariz. Ele respirava, mas estava inconsciente. Amanda olhou ao redor, tentando entender o que aconteceu. O chão do banheiro estava molhado e escorregadio. Provavelmente, ele tinha escorregado e batido a cabeça ao cair. Não podia perder tempo. Amanda pegou o celular do bolso do avental e ligou imediatamente para o SAMU. Suas mãos tremiam, mas sua voz saiu firme e clara quando atenderam. Alô, eu preciso de uma ambulância urgente. Meu patrão caiu no banheiro, bateu a cabeça e está desacordado. Ele está respirando, mas não acorda. Por favor, venham rápido. Depois de passar o endereço e todas as informações necessárias, Amanda desligou e voltou sua atenção para Ricardo. Ela pegou uma toalha e pressionou delicadamente sobre o ferimento na cabeça dele para estancar o sangramento. Fechou o chuveiro e tentou deixá-lo em uma posição mais confortável, sempre com cuidado para não movimentá-lo demais. Vai ficar tudo bem, Sr. Ricardo, sussurrou Amanda, mesmo sabendo que ele não podia ouvi-la. Eu estou aqui. A ajuda está vindo. Os minutos pareciam horas. Amanda não sabia ao certo quanto tempo passou até ouvir o som da sirene da ambulância se aproximando. Ela correu para abrir o portão e guiar os paramédicos até o banheiro. Eles foram rápidos e eficientes, verificando os sinais vitais de Ricardo, imobilizando o pescoço e o colocando na maca com todo o cuidado. A senhora é familiar? Perguntou um dos paramédicos. Não, sou empregada, mas fui eu quem encontrou ele. O que vai acontecer agora? Vamos levá-lo para o hospital sírio-libanês. É melhor a senhora ligar para a família dele. Amanda acompanhou a ambulância até a porta, vendo-a partir com as luzes piscando. Seu coração ainda batia acelerado e as mãos tremiam. Ela voltou para dentro da casa e pegou o celular novamente. Precisava ligar para Dona Márcia, mas antes olhou para o relógio. Dali a pouco teria que buscar Helena na escola. Como ia explicar para a menina o que tinha acontecido? Respirou fundo e discou o número de Dona Márcia. A senhora atendeu no segundo toque. Amanda, querida, como está? Dona Márcia, eu preciso falar com a senhora. É sobre o Ricardo. Ele sofreu um acidente aqui em casa, caiu no banheiro e bateu a cabeça. Eu chamei a ambulância e eles o levaram para o Sírio. Ele estava desacordado, mas respirando. Houve um silêncio do outro lado da linha e Amanda podia ouvir a respiração ofegante de Dona Márcia. Meu Deus, meu filho, estou indo para o hospital agora. Amanda, você pode ficar com a Helena? Sim, claro, vou buscar ela na escola e cuido dela aqui. A senhora não precisa se preocupar com nada, só vá ver o Ricardo. Obrigada, minha filha. Muito obrigada por ter salvado meu filho. Eu ligo assim que tiver notícias. Amanda desligou e sentou-se no sofá por um momento. As pernas estavam bambas e ela precisava processar tudo o que tinha acontecido. Salvou a vida de Ricardo? Será que foi isso que ela fez? A ideia a deixou tonta. Nunca imaginou que um dia estaria em uma situação como aquela. Mas não podia ficar pensando nisso agora. Tinha que ser forte. Por Helena, por Ricardo, por todos eles. Foi buscar Helena na escola e trouxe a menina para casa, tentando manter a calma e a normalidade. Helena percebeu que algo estava diferente, mas Amanda disse apenas que o papai tinha tido um imprevisto no trabalho e que a vovó Márcia ligaria mais tarde. Preparou um lanche para a menina, ajudou com a lição de casa e brincou com ela no jardim, tentando manter a rotina o mais normal possível. Quando Dona Márcia finalmente ligou, já era noite. Amanda atendeu ansiosa,
Como ele está? Ele acordou, Amanda. Os médicos disseram que foi um grande susto, mas ele vai ficar bem. Tem um corte na cabeça que precisou levar pontos e uma leve concussão, mas nada grave. Graças a Deus você estava lá. Se demorasse mais, poderia ter sido muito pior. Amanda sentiu as lágrimas brotarem sem aviso. Ela nem sabia que estava segurando a emoção até aquele momento. Levou a mão ao peito e respirou fundo. Ainda bem. Graças a Deus. Ele vai ficar internado essa noite para observação, mas amanhã deve ter alta. Você pode ficar com a Helena, claro? Que sim, dona Márcia. Pode deixar tudo comigo. Você é um anjo, Amanda. Não sei o que seria de nós sem você. Quando a conversa terminou, Amanda foi até o quarto de Helena. A menina já estava de pijama, esperando pela história da noite. Manda, o papai vai ficar bem? Amanda sentou-se ao lado dela e acariciou seus cabelos. Vai sim, meu amor. Seu papai só teve um pequeno acidente, mas a vovó Márcia está com ele e os médicos estão cuidando muito bem. Amanhã ele já volta para casa. E você vai continuar aqui com a gente? Amanda a abraçou. A menina com força. Sempre, Helena. Eu vou sempre estar aqui com vocês. Naquela noite, depois que Helena dormiu, Amanda voltou para seu quartinho nos fundos da casa. Sentou-se na cama e olhou novamente para a foto da avó. As emoções do dia ainda estavam à flor da pele. Ela tinha feito a coisa certa. Agiu rápido, manteve a calma, salvou uma vida. Mas por que sentia aquele aperto no peito? Por que o rosto de Ricardo inconsciente no chão do banheiro não saía de sua mente? Era só preocupação de empregada com o patrão? Ou havia algo mais? Amanda balançou a cabeça, afastando aqueles pensamentos. Não podia se permitir sentir nada além de respeito e gratidão por ter aquele emprego. Ricardo era seu patrão. Ela era sua empregada. As linhas eram claras, bem definidas. Não podiam ser cruzadas. Mas enquanto deitava-se e fechava os olhos, Amanda não conseguia negar que algo dentro dela havia mudado naquele dia. E por mais que tentasse ignorar, aquela mudança já tinha começado a transformar tudo. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Ricardo voltou para casa no dia seguinte, como Dona Márcia havia previsto. Amanda estava na sala quando ouviu o carro chegando. Seu coração disparou sem que ela entendesse muito bem o porquê. Secou as mãos no avental e foi até a porta, encontrando Dona Márcia ajudando o filho a entrar. Ricardo estava pálido, com um curativo branco na lateral da cabeça e se movia devagar, como se cada passo exigisse um esforço concentrado. Senhor Ricardo, deixe eu ajudar, disse Amanda, aproximando-se rapidamente. Ricardo olhou para ela e pela primeira vez desde que Amanda trabalhava naquela casa, ela viu algo diferente em seus olhos. Não era apenas o cansaço da internação ou a dor do ferimento. Era um misto de gratidão e algo mais que ela não conseguia nomear. Obrigado, Amanda, disse ele, aceitando o apoio dela. Juntos, Amanda e Dona Márcia ajudaram Ricardo a subir as escadas e se acomodar na cama. O médico tinha recomendado repouso absoluto por pelo menos uma semana, e depois disso, ele precisaria voltar para retirar os pontos. Dona Márcia ficou por ali organizando as coisas, enquanto Amanda descia para preparar algo leve para ele comer. Quando voltou com uma sopa caseira de frango com legumes e um chá de camomila, Dona Márcia estava sentada ao lado da cama do filho, conversando baixinho com ele. Amanda bateu na porta antes de entrar. Com licença. Trouxe um almoço leve para o Sr. Ricardo. Você é um amor, Amanda, disse Dona Márcia, levantando-se. Deixe que eu dou a comida para ele. Você já fez tanto. Não é incômodo nenhum, Dona Márcia. Faz parte do meu trabalho cuidar da casa e de quem está nela. Ricardo observava a troca entre as duas mulheres, e Amanda percebeu que ele queria dizer algo, mas hesitava. Ela colocou a bandeja na mesinha ao lado da cama e se preparava para sair quando ele finalmente falou. Amanda, espere. Ela se virou, as mãos cruzadas na frente do corpo. Sim, Sr. Ricardo. Eu queria te agradecer. Minha mãe me contou tudo. Se você não tivesse me encontrado a tempo, se não tivesse agido tão rápido, eu poderia ter... Ele não terminou a frase, mas todos ali sabiam o que ele queria dizer.
Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, respondeu Amanda, sentindo as bochechas esquentarem. O importante é que o senhor está bem agora. Não foi só o que qualquer pessoa faria, Amanda, interveio Dona Márcia. Você salvou a vida do meu filho, nunca vou esquecer isso. Nossa família tem uma dívida eterna com você. Amanda não sabia como responder. Agradeceu com um aceno de cabeça e saiu do quarto, sentindo o peso daquelas palavras. Uma dívida eterna. Ela não queria que eles se sentissem em dívida. Ela tinha feito o que o coração mandou, nada mais. Os dias seguintes foram intensos. Ricardo precisava de cuidados constantes e Amanda assumiu essa responsabilidade com dedicação. Ela levava as refeições para o quarto, certificava-se de que ele tomava os remédios nos horários corretos. Trocava o curativo seguindo as orientações que o médico havia passado. Dona Márcia ficava lá durante o dia, mas à noite voltava para sua casa, deixando Amanda encarregada de cuidar de tudo. Helena, por sua vez, estava preocupada com o pai. A menina passava horas no quarto dele, contando sobre a escola, mostrando os desenhos que fazia, tentando arrancá-lo daquele silêncio pesado que sempre o envolveu. E, para surpresa de Amanda, Ricardo começou a responder. Devagar, timidamente, mas estava ali, presente de uma forma que nunca tinha estado antes. Uma noite, Amanda subiu para verificar se Ricardo precisava de algo antes de dormir. Bateu na porta e ouviu um fraco entre. Quando entrou, encontrou-o, sentado na poltrona perto da janela, olhando para o jardim iluminado pela luz da lua. Senhor Ricardo, o senhor deveria estar descansando na cama. Eu sei, mas não consigo dormir. Já passei o dia todo deitado. Amanda aproximou-se preocupada. Está sentindo dor? Quer que eu traga mais um analgésico? Não é dor física, Amanda. É outra coisa. Ela ficou parada, sem saber se deveria perguntar mais ou simplesmente deixá-lo em paz. Ricardo resolveu a questão por ela. Senta aqui, por favor. Ele apontou para a outra poltrona ao lado da janela. Amanda hesitou por um segundo, mas obedeceu. Sentou-se na ponta da cadeira, as mãos no colo, esperando que ele falasse. Você sabe o que aconteceu com minha esposa? Perguntou Ricardo, ainda olhando para fora. Amanda engoliu em seco. Ela sabia alguns detalhes vagos, mas nunca ninguém tinha conversado abertamente sobre aquilo com ela. Sei que ela faleceu há 3 anos. Um acidente. Ricardo assentiu devagar. Foi um acidente de carro, voltando de uma viagem de trabalho. Disseram que ela não sofreu, que foi instantâneo. Mas eu nunca acreditei nisso. Como pode não haver sofrimento quando uma vida é arrancada assim de repente? Amanda não disse nada. Apenas ouvia, sabendo que às vezes as pessoas só precisam de alguém que esteja disposto a escutar. Depois que ela se foi, eu me fechei, continuou Ricardo. Achei que se eu não sentisse nada, a dor seria menor. Me joguei no trabalho, me afastei de tudo e de todos, até da minha própria filha. Ele passou a mão pelo rosto, claramente emocionado. Eu fui um péssimo pai, Amanda. Helena precisava de mim e eu não estava lá. Você estava. Você sempre esteve. Senhor Ricardo, eu acho que o senhor está sendo duro demais consigo mesmo. Cada pessoa lida com a dor de um jeito, mas não deveria ser assim. Não quando se tem uma filha que perdeu a mãe e precisava do pai. Ele finalmente olhou para Amanda e ela viu lágrimas nos olhos dele. Quando eu acordei naquele hospital e minha mãe me contou o que você fez, eu percebi algo. Eu percebi que eu poderia ter deixado Helena sozinha nesse mundo. Poderia ter feito com ela o que a vida fez comigo quando perdi minha esposa. E foi nesse momento que eu entendi que preciso mudar. Preciso estar presente. Preciso ser um pai de verdade. Amanda sentiu os próprios olhos marejarem. Ela nunca tinha visto Ricardo daquela forma, tão aberto, tão vulnerável, e aquilo mexeu com algo profundo dentro dela. Nunca é tarde para recomeçar, Sr. Ricardo. E Helena vai ficar tão feliz em ter o pai de volta. E eu quero te agradecer novamente, Amanda, não só por ter me salvado, mas por ter cuidado da minha filha todos esses anos, por ter sido a mãe que eu não deixei que ela tivesse. Eu amo a Helena como se fosse minha filha, disse Amanda, a voz embargada. Ela é uma menina especial. Você também é especial, Amanda.
Mais do que você imagina. Houve um silêncio confortável entre eles. Amanda se levantou, sentindo que aquela conversa tinha chegado ao fim natural. Vou deixar o senhor descansar. Qualquer coisa, é só me chamar. Boa noite, Amanda. E obrigado por tudo. De nada, Sr. Ricardo. Durma bem. Nos dias que se seguiram, Amanda notou uma mudança gradual em Ricardo. Ele começou a passar mais tempo com Helena, mesmo ainda em recuperação. Jogava jogos de tabuleiro com ela, assistia desenhos animados juntos, ria das historinhas que a menina contava. Helena estava radiante, e ver aquilo aquecia o coração de Amanda. Mas junto com essa alegria, vinha também um sentimento confuso que Amanda tentava ignorar. Ela se pegava pensando em Ricardo mais do que deveria. Lembrava das conversas que tinham à noite, quando a casa estava em silêncio e era só os dois. Lembrava do jeito que ele olhava para ela, com aquela gratidão misturada com algo mais. E isso a assustava. Amanda sabia qual era o seu lugar. Ela era a empregada. Ele era o patrão. Havia uma distância social enorme entre eles, e mesmo que Ricardo a tratasse com respeito, aquilo não mudava a realidade. Ela não podia se permitir sentir nada além de amizade e respeito profissional. Mas o coração, teimoso como sempre, não obedecia às regras da razão. Uma semana depois do acidente, Ricardo teve a alta médica definitiva. Os pontos foram retirados, e ele estava autorizado a voltar gradualmente às atividades normais. No entanto, para surpresa de Amanda, ele decidiu trabalhar de casa por mais alguns dias. Preciso recuperar o tempo perdido com Helena, explicou ele durante o café da manhã. E além disso, posso resolver tudo por videoconferência. Helena estava nas nuvens. Ter o pai em casa durante o dia era um sonho que ela não sabia que podia se tornar realidade. E Amanda, mesmo tentando manter a distância emocional, não conseguia evitar sorrir ao ver os dois juntos. Foi numa tarde de sábado que tudo mudou de forma definitiva. Helena tinha pedido para ir ao parque e Ricardo, pela primeira vez em anos, aceitou levá-la. Mas quando chegou a hora de sair, ele olhou para Amanda e disse algo que a deixou sem palavras. Vem com a gente, Amanda. Helena ia gostar, e eu também. Amanda hesitou. Ir ao parque com eles parecia cruzar uma linha invisível que ela sempre respeitou. Mas Helena já estava puxando sua mão, implorando com aqueles olhos brilhantes, e Amanda não teve coragem de negar. Está bem, vou com vocês. O parque estava cheio naquela tarde ensolarada. Crianças corriam pelo gramado, famílias faziam piqueniques, e o ar estava repleto de risadas e conversas animadas. Helena correu para os brinquedos e Amanda a seguiu, sempre atenta, para que a menina não se machucasse. Ricardo ficou sentado em um banco próximo, observando as duas com um sorriso no rosto. Depois de um tempo, Helena quis andar de bicicleta. Ricardo ajudou a menina a subir na bicicleta que tinham levado no carro, e juntos, ele e Amanda correram ao lado dela, segurando a bicicleta enquanto Helena pedalava. A menina ria alto, empolgada, e quando finalmente conseguiu andar alguns metros sozinha, todos comemoraram como se fosse a maior conquista do mundo. Eu consegui! Eu consegui, Amanda! Papai, você viu? Vi sim, minha princesa, você é incrível, disse Ricardo, levantando a filha no colo e girando com ela. Amanda assistia àquela cena com o coração apertado de emoção. Era tão bonito ver aquela família se reconectando, se curando das feridas do passado. Mas ao mesmo tempo havia uma pontada de tristeza, porque ela sabia que aquilo não era para sempre. Ela era apenas uma funcionária. Eventualmente, as coisas voltariam ao normal, e ela voltaria para o seu lugar nos bastidores. Quando o sol começou a se pôr, voltaram para casa. Helena estava cansada, mas feliz. Amanda preparou um jantar especial para comemorar o dia, e os três comeram juntos à mesa, algo que raramente acontecia. A conversa fluía naturalmente, e Amanda se sentiu pela primeira vez como parte daquela família. Depois que Helena foi dormir, Amanda estava na cozinha lavando a louça quando Ricardo apareceu. Deixa que eu ajudo, disse ele, pegando um pano de prato. Não precisa. Senhor Ricardo, eu termino rápido.
Eu quero ajudar, Amanda, e por favor para de me chamar de Sr. Ricardo quando estamos sozinhos. Só Ricardo está bom. Amanda olhou para ele surpresa. Mas não seria adequado. Eu trabalho para o senhor. Você é muito mais do que uma empregada nessa casa, Amanda. Você é parte da família. Helena te ama, minha mãe te adora e eu... Ele parou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu te considero uma pessoa muito importante na minha vida. O coração de Amanda batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Ela não sabia o que dizer, como reagir. Então fez a única coisa que seu instinto mandou. Mudou de assunto. O dia de hoje foi muito especial. Helena estava tão feliz. Ricardo percebeu a esquiva, mas não pressionou. Sim, foi especial. E sabe de uma coisa? Eu também estava feliz. Faz muito tempo que eu não me sinto assim. Fico feliz por vocês. De verdade. Eles terminaram a louça em silêncio, mas era um silêncio confortável, cheio de coisas não ditas que pairavam no ar. Quando acabaram, Ricardo tocou levemente o braço de Amanda. Boa noite, Amanda, e obrigado por ter ido com a gente hoje. Significou muito para mim. De nada. Boa noite. Amanda foi para seu quarto com o coração acelerado. Deitou-se na cama e ficou olhando para o teto, tentando entender o que estava acontecendo. Ela não podia estar se apaixonando pelo patrão. Isso era impossível, inapropriado, perigoso. Mas os sentimentos estavam lá, crescendo a cada dia, a cada conversa, a cada olhar trocado. E o pior de tudo era que Amanda tinha a impressão de que Ricardo sentia o mesmo. Mas o que eles podiam fazer? O mundo não aceitaria um relacionamento entre um empresário rico e sua empregada doméstica. Diriam que ela era interesseira, que estava se aproveitando da situação. Diriam que Ricardo estava confundindo gratidão com amor. Talvez estivessem certos. Talvez aquilo que eles sentiam fosse apenas uma ilusão, fruto de um momento intenso e emocional. Mas quando Amanda fechou os olhos naquela noite, foi o rosto de Ricardo que ela viu, e foi pensando nele que adormeceu. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Ricardo voltou ao trabalho, mas manteve o hábito de chegar mais cedo em casa e passar as noites com Helena. E sempre que podia, ele procurava Amanda para conversar, para agradecer por alguma coisa, para simplesmente estar perto dela. Amanda tentava manter a compostura, manter a distância, mas era cada vez mais difícil. Principalmente quando Dona Márcia começou a fazer comentários. Amanda, querida, posso te fazer uma pergunta? Disse a senhora numa tarde em que tomavam café juntas na cozinha. Claro, Dona Márcia. Você tem notado algo diferente no Ricardo? Amanda sentiu o rosto esquentar. Diferente como? Ele está mais leve, mais presente. E eu acho que tem a ver com você. Comigo? Amanda tentou parecer surpresa, mas sabia que não estava sendo convincente. Sim, minha filha. O jeito que ele olha para você, a forma como ele sorri quando você está por perto. Uma mãe percebe essas coisas. Amanda não sabia o que dizer. Dona Márcia continuou, a voz gentil. E sabe de uma coisa? Eu não me importaria nem um pouco. Você é uma moça maravilhosa, Amanda. Honesta, trabalhadora, carinhosa com a Helena. Qualquer mãe ficaria feliz em ter uma nora como você. Dona Márcia, com todo o respeito, eu acho que a senhora está interpretando as coisas erradas. O Ricardo só está sendo gentil porque eu ajudei ele quando teve o acidente. Será? Ou será que ele finalmente abriu os olhos e viu o que sempre esteve na frente dele? Amanda desviou o olhar, sentindo as lágrimas ameaçarem escapar. Mesmo que isso fosse verdade, mesmo que houvesse algo entre nós, nunca daria certo. As pessoas não entenderiam, diriam coisas horríveis. Quem liga para o que as pessoas vão dizer? O importante é o que vocês sentem. E se vocês sentem algo verdadeiro, vale a pena lutar por isso. Mas Dona Márcia não entendia. Não era tão simples assim. Amanda carregava cicatrizes de uma vida inteira, sendo tratada como inferior, como alguém que não merecia sonhar alto. E por mais que Ricardo fosse gentil, por mais que Dona Márcia a aceitasse, Amanda sabia que o mundo lá fora seria cruel. Naquela noite, depois que todos dormiram, Amanda saiu para o jardim.
Precisava respirar, pensar, entender o que estava acontecendo com ela. Sentou-se no banco perto das rosas amarelas, aquelas que Helena tanto amava, e deixou as lágrimas finalmente caírem. Ela não ouviu Ricardo se aproximar até que ele estava ao seu lado. Posso sentar? Amanda limpou rapidamente as lágrimas, mas sabia que ele já tinha visto. Assentiu, incapaz de falar. O que está te deixando triste, Amanda? Ela riu sem humor. Muitas coisas. A vida, as escolhas, os sentimentos. Sentimentos? Amanda respirou fundo. Sabia que não deveria dizer nada, que deveria manter tudo guardado, mas as palavras saíram antes que ela pudesse impedir. Eu não deveria sentir nada além de respeito por você, Ricardo. Você é meu patrão, eu sou sua empregada, mas ultimamente eu tenho sentido coisas que não deveria sentir. E isso me assusta porque sei que não pode dar certo. Ricardo ficou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. E se eu dissesse que sinto o mesmo? Que desde o dia que acordei naquele hospital e percebi que você salvou minha vida, eu não consigo parar de pensar em você? Que cada conversa, cada olhar trocado, só faz esses sentimentos crescerem? Amanda olhou para ele, os olhos arregalados. Você não pode falar isso. Isso só vai complicar tudo. Talvez já esteja complicado, Amanda. Talvez já esteja desde o início e nós dois estivéssemos tentando ignorar. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Amanda sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo inteiro. Era errado, mas ao mesmo tempo parecia tão certo. Eu não sei o que fazer, Ricardo. Eu tenho medo. Eu também tenho, Amanda. Mas tenho mais medo de deixar você ir embora sem tentar. Sem pelo menos ver se isso que estamos sentindo é real. Eles ficaram ali, mãos dadas, olhando para as estrelas, ambos sabendo que nada seria mais como antes. Uma linha tinha sido cruzada e não havia mais volta. Agora, teriam que enfrentar juntos tudo o que viesse pela frente, fosse o que fosse. A notícia sobre o relacionamento entre Ricardo e Amanda não demorou muito para se espalhar. Começou de forma sutil, com olhares curiosos das outras funcionárias que trabalhavam na empresa de Ricardo, depois com comentários sussurrados entre as mães das amigas de Helena na escola, até que finalmente chegou aos círculos sociais mais próximos da família Almeida. E quando chegou, veio com toda a crueldade e o preconceito que Amanda sempre temeu. Tudo mudou numa tarde de quinta-feira, quando Amanda foi buscar Helena na escola. Ela esperava do lado de fora, junto com outras mães e babás, quando ouviu duas mulheres conversando não muito longe dela. Estavam olhando na direção de Amanda enquanto falavam, sem se preocupar em baixar a voz. É ela, sim, a empregada do Ricardo Almeida. Ouvi dizer que agora está se passando por namorada dele. Que absurdo, uma empregada doméstica? Ele deve estar confundindo gratidão com outra coisa. Ou ela é muito esperta e se aproveitou de um momento de fraqueza dele. Pois é, essas mulheres sempre têm segundas intenções. Deve estar de olho na fortuna dele. Pobre Helena, ter que conviver com isso. As palavras atingiram Amanda como punhaladas. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. Queria gritar, se defender, dizer que não era nada daquilo, mas ficou paralisada, incapaz de reagir. Quando Helena finalmente saiu, Amanda pegou a menina pela mão e saiu dali o mais rápido possível, ignorando os olhares que a seguiam. No caminho para casa, Helena percebeu que algo estava errado. Amanda, você está bem? Por que está tão quieta? Amanda forçou um sorriso. Estou sim, meu amor, só um pouco cansada. Mas a verdade era que ela não estava bem. As palavras daquelas mulheres ecoavam em sua mente, confirmando todos os medos que ela tinha desde que admitiu seus sentimentos por Ricardo. O mundo não aceitaria aquele relacionamento. As pessoas sempre achariam que ela era uma interesseira, alguém que se aproveitou da situação para subir na vida. Quando chegaram em casa, Dona Márcia estava esperando na sala, mas sua expressão não era a habitual calorosa e acolhedora. Havia preocupação em seus olhos. Amanda, querida, preciso conversar com você. Helena, vá brincar no seu quarto, por favor. Depois que a menina subiu,
Dona Márcia convidou Amanda para sentar. O coração da jovem já estava disparado, pressentindo que aquela conversa não seria fácil. Amanda, você sabe o quanto eu te admiro e te respeito. E eu nunca mentiria para você, então vou ser direta. As pessoas estão falando sobre você e o Ricardo, e não estão falando coisas boas. Eu sei, Dona Márcia. Ouvi algumas coisas hoje na escola. E isso é só o começo, minha filha. A irmã do Ricardo, a Juliana, ligou para mim hoje completamente transtornada. Ela está preocupada com a imagem da família, com o que os amigos e parceiros de negócios vão pensar. Disse que isso pode prejudicar a empresa. Amanda sentiu as lágrimas começarem a cair. Eu nunca quis causar problemas. Eu nunca pedi para sentir o que sinto. Dona Márcia segurou a mão de Amanda com carinho. Eu sei, querida, e eu defendi vocês, disse para Juliana que o que importa é a felicidade do meu filho e da minha neta, não o que as pessoas vão pensar. Mas ela não é a única. Outros membros da família estão questionando a situação, e alguns clientes importantes da construtora estão fazendo comentários. O que a senhora está querendo dizer? Estou dizendo que a pressão vai aumentar, e você precisa estar preparada, assim como o Ricardo, porque se vocês realmente querem ficar juntos, vão ter que enfrentar muita coisa. E não será fácil. Naquela noite, quando Ricardo chegou em casa, Amanda estava esperando por ele na sala. Ela tinha passado as últimas horas pensando, chorando, tentando encontrar uma solução. Mas quanto mais pensava, mais se convencia de que não havia saída que não envolvesse dor. Precisamos conversar, disse ela assim que ele entrou. Ricardo imediatamente percebeu a seriedade no tom dela. Sentou-se ao lado de Amanda no sofá, pegando sua mão. O que aconteceu? Amanda contou tudo. As mulheres na escola, a conversa com Dona Márcia, os comentários que estavam se espalhando. Ela viu a mandíbula de Ricardo se apertar de raiva enquanto falava. Eu não ligo para o que essas pessoas pensam, disse ele quando Amanda terminou. Elas não têm o direito de julgar o que sentimos, mas elas vão julgar, Ricardo. E isso vai afetar você, a Helena, sua empresa. Eu não posso ser a causa de tantos problemas na sua vida. Você não é a causa de problema nenhum, Amanda. Os problemas são as pessoas preconceituosas que não conseguem ver além das aparências. Mas elas não vão mudar da noite para o dia. E enquanto isso, cada dia vai ficar mais difícil. Para mim, para você e principalmente para a Helena. Você quer que sua filha seja alvo de comentários maldosos por causa de mim? Ricardo levou as mãos ao rosto claramente frustrado. Então o que você está sugerindo? Que a gente simplesmente desista? Que eu finja que não sinto nada por você? Estou sugerindo que a gente pense bem antes de continuar. Talvez seja melhor eu sair dessa casa, arrumar outro emprego. Dar um tempo para as coisas esfriarem. Não. Ricardo falou alto demais e imediatamente abaixou o tom, lembrando que Helena estava dormindo. Não, Amanda. Eu não vou deixar você ir embora. Não agora que finalmente encontrei alguém que me faz querer viver de novo. As lágrimas de Amanda caíam livremente agora. E você acha que é fácil para mim? Você acha que eu quero ir embora? Mas eu preciso pensar no que é melhor para todos. E ficar aqui sendo alvo de fofocas e julgamentos não é bom para ninguém. Eles ficaram ali, abraçados, chorando juntos, sabendo que estavam diante de um abismo. Não importava a decisão que tomassem, alguém sairia machucado. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Juliana, a irmã de Ricardo, apareceu na casa para uma conversa tensa. Ela foi educada com Amanda, mas deixou claro que não aprovava o relacionamento. Ricardo, você precisa pensar na Helena, disse Juliana, enquanto tomavam café, na sala. O que as pessoas vão dizer sobre ela? A filha do empresário que se envolveu com a empregada? Isso vai marcar a vida dela. As pessoas vão falar o que quiserem, Juliana. Sempre falaram. O que importa é como criamos Helena, os valores que passamos para ela. E que valores são esses que não importa de onde a pessoa vem? Que o amor supera tudo? Juliana riu sem humor. Você sempre foi idealista demais, Ricardo. O mundo real não funciona assim. Talvez devesse funcionar. Amanda ouvia a conversa da cozinha, onde estava preparando mais café. Cada palavra de Juliana era mais uma confirmação
de que ela não pertencia àquele mundo. Por mais que Ricardo quisesse lutar por eles, a realidade era que havia uma barreira social enorme entre eles, e essa barreira não desapareceria só porque eles se amavam. Quando Juliana foi embora, Ricardo foi direto para a cozinha e abraçou Amanda por trás. Não liga para o que ela disse. Ela só está preocupada com as aparências. Mas ela tem razão em uma coisa, Ricardo. Isso vai afetar Helena. E eu não posso fazer isso com ela. Eu amo aquela menina como se fosse minha filha. E é por isso que você precisa ficar. Helena precisa de você, Amanda. Ela te ama. Às vezes, amar é saber quando se afastar. Ricardo virou Amanda de frente para ele, segurando seu rosto com as duas mãos. Por favor, não fale assim. Não desista de nós. Mas Amanda já tinha tomado sua decisão. Ela sabia o que precisava fazer, mesmo que isso partisse seu coração em 1000 pedaços. Foi numa manhã de domingo que Amanda arrumou suas poucas coisas e preparou-se para sair. Ela tinha conversado com Dona Márcia na noite anterior, explicando sua decisão. A senhora tinha chorado e tentado convencê-la a ficar, mas no final respeitou a escolha de Amanda. Ricardo estava viajando a trabalho e voltaria apenas no dia seguinte. Amanda sabia que era covardia ir embora sem se despedir dele pessoalmente, mas também sabia que, se o visse, não teria forças para partir. O mais difícil foi a despedida de Helena. Amanda foi até o quarto da menina, onde ela estava brincando com suas bonecas. Helena, meu amor, preciso te contar uma coisa. A menina olhou para ela com aqueles olhos grandes e confiantes. O que foi, Amanda? Eu vou precisar ir embora por um tempo. O sorriso de Helena desapareceu imediatamente. Embora? Para onde? Por quê? Lembra que eu te falei que um dia queria voltar a estudar? Pois então surgiu uma oportunidade em outra cidade, e eu preciso ir. Mas você vai voltar, né? Você prometeu que sempre ia ficar com a gente. Amanda sentiu o coração se despedaçar. Ajoelhou-se na frente de Helena e segurou suas mãozinhas. Eu sempre vou te amar, Helena. Você é a menina mais especial do mundo. E mesmo longe, eu vou estar pensando em você todos os dias, não vai? Helena começou a chorar, se jogando nos braços de Amanda. Não vá embora, Amanda, eu te amo, você não pode ir. Amanda abraçou a menina com força, deixando as próprias lágrimas caírem. Eu também te amo, meu amor, mais do que você imagina. Dona Márcia apareceu na porta do quarto, os olhos vermelhos. Era hora de ir. Amanda beijou a testa de Helena mais uma vez e se levantou, saindo rápido antes que não conseguisse mais. Na porta de casa, Dona Márcia a abraçou forte. Você é uma moça especial, Amanda. Onde quer que vá, leve isso com você. E se algum dia quiser voltar, as portas dessa casa sempre estarão abertas. Obrigada por tudo, Dona Márcia, por ter me tratado sempre com tanto carinho e respeito. Amanda saiu da mansão com uma mala pequena e o coração pesado. Ela tinha economizado dinheiro suficiente ao longo dos anos para se manter por alguns meses enquanto procurava outro emprego. Decidiu ir para o interior de São Paulo, para uma cidade chamada Campinas. Lá, poderia recomeçar longe de tudo que a lembrava da vida que deixou para trás. Quando Ricardo voltou da viagem no dia seguinte e descobriu que Amanda tinha ido embora, ficou inconsolável. Helena chorou por dias, recusando-se a comer, perguntando repetidamente quando Amanda ia voltar. Ricardo tentou localizar Amanda, ligou para todos os contatos que tinha, mas ela tinha simplesmente desaparecido. A casa dos Almeida, que tinha começado a se encher de vida e alegria novamente, voltou a ser aquele lugar silencioso e vazio de antes. Ricardo mergulhou no trabalho com ainda mais intensidade, tentando esquecer a dor. Mas não importava o quanto trabalhasse, não conseguia tirar Amanda de sua mente. Juliana tentou convencê-lo de que tinha sido melhor assim, que com o tempo ele superaria. Mas Ricardo sabia que não era verdade. Ele tinha encontrado algo raro e precioso em Amanda, um amor verdadeiro que não se importava com dinheiro ou status social. E ele tinha deixado esse amor escapar porque não foi forte o suficiente para enfrentar o preconceito. Em Campinas, Amanda conseguiu um emprego em um pequeno hospital, trabalhando como auxiliar de enfermagem. O trabalho era cansativo, mas ela gostava. Gostava de cuidar das pessoas, de fazer diferença na vida de alguém.
Dividia um apartamento minúsculo com outra auxiliar de enfermagem e tentava construir uma nova vida. Mas por mais que tentasse, não conseguia esquecer Ricardo e Helena. Todas as noites, antes de dormir, pensava neles. Perguntava-se se Helena ainda cuidava das rosas amarelas, se Ricardo tinha voltado a se fechar emocionalmente, se eles sentiam sua falta tanto quanto ela sentia a deles. Foram 3 meses de dor e saudade. Amanda chorava escondida sempre que tinha um momento sozinha. Questionava-se se tinha tomado a decisão certa, se valia a pena sofrer tanto para proteger um amor que talvez nunca tivesse chance de dar certo mesmo. Uma noite, quando voltava do hospital, após um plantão particularmente difícil, Amanda passou por uma praça onde uma família fazia um piquenique. O pai brincava com a filha, enquanto a mãe arrumava a comida. Era uma cena tão simples, tão bonita, que Amanda teve que parar e assistir. E foi ali, naquela praça em Campinas, que ela finalmente entendeu algo. Ela tinha fugido não para proteger Ricardo e Helena. Ela tinha fugido para se proteger. Porque tinha medo de não ser boa o suficiente, de não pertencer àquele mundo, de ser julgada e humilhada. Ela tinha deixado o medo vencer o amor. E agora estava pagando o preço por essa covardia. Será que ainda havia tempo de consertar? Será que Ricardo ainda sentia o mesmo? Será que ele poderia perdoá-la por ter ido embora sem dar a ele uma chance de lutar por eles? Amanda não sabia as respostas para essas perguntas, mas pela primeira vez em 3 meses sentiu uma centelha de esperança acender em seu peito. Talvez não fosse tarde demais. Talvez ainda houvesse uma chance. Naquela noite ela pegou o telefone e olhou para o número de Dona Márcia, que tinha guardado, mas nunca teve coragem de discar. Seus dedos tremiam sobre a tela. Deveria ligar, deveria voltar, mas antes que pudesse tomar uma decisão, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Amanda atendeu, curiosa. Alô? Amanda? A voz do outro lado era familiar, embora Amanda não conseguisse identificar imediatamente. É Márcia, querida. A mãe do Ricardo. O coração de Amanda disparou. Dona Márcia, como a senhora conseguiu meu número? Não foi fácil, mas uma mãe determinada consegue qualquer coisa. Ela pausou e Amanda podia ouvir a emoção na voz dela. Amanda, eu preciso te contar uma coisa. É sobre o Ricardo. Ele não está bem. Desde que você foi embora, ele não é mais o mesmo. Não come direito, mal dorme. Está obcecado em te encontrar. E Helena, minha pobre netinha, chora pela Amanda todos os dias. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Amanda. Eu sinto muito, Dona Márcia. Eu nunca quis causar tanta dor. Eu sei, querida. Mas fugir não foi a solução. Vocês se amam, e o amor verdadeiro merece uma chance. Não importa o que as pessoas vão dizer. Volte, Amanda, volte para nós. Volte para ele. Amanda fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente. Pela primeira vez em meses, permitiu-se sentir esperança de verdade. Talvez Dona Márcia estivesse certa. Talvez o amor merecesse uma segunda chance. E talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo de consertar tudo. A ligação de Dona Márcia mudou tudo. Amanda passou a noite inteira sem dormir, pensando no que deveria fazer. Voltar significava enfrentar tudo aquilo que a fez fugir em primeiro lugar. Os olhares julgadores, os comentários maldosos, a pressão social. Mas ficar longe significava viver com um vazio no peito que nada parecia preencher. Quando o sol nasceu, Amanda já tinha tomado sua decisão. Pediu demissão do hospital, explicando que tinha uma emergência familiar em São Paulo. Sua colega de apartamento ficou triste com a notícia, mas ajudou Amanda a arrumar suas coisas. Em menos de 2 dias, ela estava com a mala, pronta, prestes a embarcar no ônibus de volta para São Paulo. Mas antes de partir, ela decidiu fazer uma coisa. Comprou um celular novo e ligou para Dona Márcia. Dona Márcia, é Amanda. Eu estou voltando. Houve um silêncio do outro lado, seguido de um choro emocionado. Graças a Deus, minha filha. Quando você chega? Amanhã à tarde. Mas, Dona Márcia, eu preciso te pedir um favor.
Não conte para o Ricardo. Eu quero surpreendê-lo. Ou melhor, eu preciso ter certeza de que ele realmente quer que eu volte. Ele quer, Amanda, pode ter certeza disso, mas eu respeito sua decisão. Seu segredo está seguro comigo. Amanda agradeceu e desligou. A viagem de ônibus pareceu interminável. Ela passava o tempo olhando pela janela, vendo as cidades passarem, o coração batendo cada vez mais rápido à medida que se aproximava de São Paulo. O que ela diria quando o visse? Como Ricardo reagiria? E se ele tivesse desistido dela? E se 3 meses fossem tempo suficiente para ele perceber que tinha sido apenas um momento de fraqueza, confusão emocional após o acidente? Amanda tentava afastar esses pensamentos, mas eles voltavam insistentemente. A insegurança era uma velha companheira, sempre presente nos momentos mais importantes de sua vida. Chegou em São Paulo no final da tarde de uma sexta-feira. Dona Márcia a esperava na rodoviária e, quando as duas se encontraram, se abraçaram com força, chorando de emoção. Você está mais magra, observou Dona Márcia, afastando-se um pouco para olhar Amanda. Não estava se alimentando direito? Estava difícil comer quando o coração estava tão pesado, admitiu Amanda. Pois agora você vai comer direito e vai recuperar esse sorriso bonito. Venha, vamos para minha casa primeiro. Você precisa descansar e se preparar. Na casa de Dona Márcia, Amanda tomou um banho demorado, tentando acalmar os nervos. A senhora tinha preparado uma comida caseira deliciosa, e Amanda comeu mais do que tinha comido em semanas. Depois do jantar, as duas conversaram longamente. Como está Helena? Perguntou Amanda, a voz carregada de saudade. Triste, muito triste. Ela para de brincar no meio e fica olhando para o nada, como se estivesse esperando você aparecer. Parou de cuidar das rosas amarelas. Disse que não tem graça sem você. As lágrimas voltaram aos olhos de Amanda. Eu fui egoísta. Pensei que estava protegendo todos vocês, mas só estava me protegendo. Dona Márcia segurou a mão dela. Você estava com medo, minha filha. E isso é humano. Mas agora você está aqui e é isso que importa. Amanhã é sábado. Ricardo não vai trabalhar, vai ficar em casa com Helena. Será a chance perfeita para vocês conversarem. Amanda passou a noite na casa de Dona Márcia, mas mal conseguiu dormir. Ficou imaginando 1000 cenários diferentes para o reencontro. Quando finalmente adormeceu, sonhou com Ricardo, com Helena, com as rosas amarelas do jardim. No dia seguinte, depois do café da manhã, Dona Márcia levou Amanda até perto da mansão dos Almeida. Mas parou o carro a alguns quarteirões de distância. Daqui você vai a pé. Precisa fazer isso sozinha, querida. Amanda assentiu, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Saiu do carro, pegou sua pequena mala e começou a caminhar. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Quando finalmente chegou ao portão da mansão, ficou parada ali por um longo momento, juntando coragem. Foi Helena quem a viu primeiro. A menina estava no jardim da frente, sentada no banco onde Amanda costumava ler histórias para ela. Quando olhou para o portão e viu Amanda ali parada, seus olhos se arregalaram de surpresa e incredulidade. «Manda!» sussurrou como se tivesse medo de que fosse apenas uma ilusão. «Oi, meu amor», disse Amanda, as lágrimas já correndo pelo rosto. Helena correu. Correu com todas as forças de suas perninhas pequenas, gritando o nome de Amanda. Quando chegou ao portão, se jogou nos braços dela, abraçando-a com uma força que Amanda não sabia que a menina tinha. Você voltou, eu sabia que você ia voltar. Chorava Helena, agarrada ao pescoço de Amanda. Eu voltei, meu amor, e dessa vez não vou embora nunca mais. Promete, prometo. Foi nesse momento que Ricardo apareceu na porta da casa. Ele tinha ouvido os gritos de Helena e vinha ver o que estava acontecendo. Quando viu Amanda ali abraçada à filha, ele parou no lugar, como se tivesse levado um choque. Amanda? Sua voz era um misto de descrença e esperança. Amanda levantou o olhar, ainda segurando Helena. Oi, Ricardo. Ele desceu os degraus da entrada devagar, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele se movesse muito rápido. Quando finalmente chegou perto, ficou parado ali, simplesmente olhando para ela, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você está aqui,
De verdade. Estou. E eu sinto muito, Ricardo. Sinto muito. Por ter ido embora, por ter fugido, por ter sido covarde. Você não foi covarde, disse ele, a voz embargada. Você estava com medo. E eu deveria ter lutado mais por você. Deveria ter ido atrás de você no mesmo dia. Não deveria ter deixado você ir. Helena se afastou um pouco de Amanda, olhando entre os dois adultos. Vocês vão ficar juntos agora? Porque eu quero que Amanda fique para sempre. Ricardo estendeu a mão para Amanda. Posso? Perguntou, indicando Helena. Claro. Helena foi para os braços do pai, e Ricardo deu a outra mão para Amanda. Os três ficaram ali, formando um pequeno círculo, uma família finalmente reunida. Vamos entrar? Sugeriu Ricardo. Temos muito o que conversar. Dentro da casa, tudo estava exatamente como Amanda lembrava, mas ao mesmo tempo parecia diferente. Mais frio, mais vazio. Como se a casa tivesse perdido sua alma quando ela foi embora. Enquanto Helena corria para seu quarto para pegar todos os desenhos que tinha feito para Amanda nos últimos 3 meses, Ricardo e Amanda finalmente ficaram a sós na sala. Você está mais magro, observou Amanda. Você também. Ricardo deu um meio sorriso triste. Acho que nenhum de nós estava bem nesses meses. Eu tentei, Ricardo. Tentei recomeçar, construir uma nova vida. Mas não consegui, porque meu coração estava aqui, com você e com Helena. O meu também estava com você. Todos os dias eu te procurava. Contratei até um detetive particular, mas você tinha simplesmente desaparecido. Foi minha mãe que finalmente te encontrou, não foi? Amanda assentiu. Ela me ligou e me fez ver que eu estava cometendo um erro, que o amor vale a pena lutar, não importa o que as pessoas digam. E você realmente acredita nisso agora? Porque, Amanda, se você voltar para ficar, vamos ter que enfrentar muita coisa. Os comentários não vão parar. Minha irmã ainda acha que estou cometendo um erro. Alguns clientes da empresa fazem piadas nas minhas costas. Vai ser difícil. Eu sei, mas estar longe de você foi muito mais difícil. E eu percebi uma coisa nesses 3 meses. Eu passei a vida inteira me sentindo inferior, achando que não merecia sonhar alto porque vim de baixo. Mas você me fez ver que eu sou mais do que minha origem, que eu tenho valor. E se algumas pessoas não conseguem enxergar isso, o problema é delas, não meu. Ricardo sorriu, um sorriso verdadeiro dessa vez. Esse é o espírito que eu me apaixonei. Amanda sentiu o coração acelerar. Você se apaixonou? Ele se aproximou, pegando as mãos dela. Eu me apaixonei completamente, irremediavelmente, por você, Amanda. Desde o dia que acordei naquele hospital e percebi que você salvou minha vida. Na verdade, você me salvou muito antes disso. Me salvou da solidão, da tristeza, de uma vida sem sentido. Você me ensinou a amar de novo, a ser pai de novo, a viver de novo. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Amanda agora. Eu também te amo, Ricardo. Te amo tanto que dói. Então não vamos mais nos machucar. Ele se ajoelhou na frente dela, tirando uma pequena caixa do bolso. Eu comprei isso 2 semanas depois que você foi embora. Estava guardando, esperando o dia em que te encontrasse de novo. Quando abriu a caixa, Amanda viu um anel simples, mas lindo, com um pequeno diamante que brilhava à luz da sala. Amanda, eu sei que isso é rápido. Sei que ainda temos muita coisa para resolver, muitos obstáculos para superar. Mas eu não quero perder mais tempo. A vida é curta demais e eu quase perdi a minha de forma estúpida naquele banheiro. Você me deu uma segunda chance, e agora eu quero passar o resto dessa segunda chance ao seu lado. Casa comigo, Amanda. Seja minha esposa, seja mãe da Helena, seja parte desta família oficialmente e para sempre. Amanda não conseguia falar. As emoções eram tantas que as palavras simplesmente não saíam. Então ela apenas assentiu, as lágrimas caindo sobre as mãos que Ricardo segurava. É um sim? Perguntou ele, os olhos brilhando de esperança. É um sim, conseguiu dizer Amanda finalmente. 1000 vezes sim. Ricardo colocou o anel no dedo dela e a puxou para um beijo. Um beijo que selou a promessa de um futuro juntos, que apagou toda a dor dos últimos meses, que reafirmou o amor que ambos sentiam.
Helena escolheu aquele momento exato para voltar à sala, os braços cheios de desenhos. Quando viu os dois se beijando, soltou tudo no chão e começou a pular de alegria. Vocês vão casar? Vocês vão casar. Amanda vai ser minha mãe de verdade agora. Ricardo e Amanda riram, abrindo os braços para Helena, que se jogou no meio deles. Os três ficaram ali, abraçados, formando finalmente a família que sempre deveriam ter sido. Nas semanas que se seguiram, Amanda voltou a morar na mansão dos Almeida, mas dessa vez não como empregada, e sim como noiva de Ricardo. Foi um período de ajustes. Ricardo contratou outra pessoa para cuidar da casa, insistindo que Amanda deveria apenas se preocupar em ser feliz e cuidar de si mesma. A notícia do noivado se espalhou rapidamente e, como esperado, trouxe comentários de todo tipo. Alguns amigos de Ricardo se afastaram, chocados com a escolha dele. Clientes fizeram piadas de mau gosto. Juliana demorou semanas para aceitar falar com o irmão novamente. Mas para cada pessoa que se afastou, outras duas apareceram para apoiar. Amigos verdadeiros, que se importavam com a felicidade de Ricardo e não com convenções sociais. Clientes novos, que admiravam a coragem dele de seguir o coração. E Dona Márcia foi a maior defensora do casal. Em reuniões de família, em encontros sociais, onde quer que fosse, ela deixava claro que Amanda era a melhor coisa que tinha acontecido para seu filho e sua neta, e que quem não conseguisse ver isso simplesmente não merecia fazer parte da vida deles. Amanda decidiu voltar a estudar. Matriculou-se em um curso técnico de enfermagem, realizando finalmente o sonho que tinha guardado por tanto tempo. Ricardo a incentivava em cada passo, orgulhoso de ver a mulher que amava buscando seus objetivos. O casamento foi marcado para 3 meses depois do pedido. Amanda queria algo simples, mas Ricardo insistiu em fazer algo especial, não por ostentação, mas porque queria celebrar aquele amor da forma que merecia. No dia do casamento, Amanda acordou na casa de Dona Márcia, onde tinha passado a noite anterior, seguindo a tradição. Olhou para si mesma no espelho, vestindo um vestido branco simples, mas lindo que Dona Márcia tinha ajudado a escolher. Seus cabelos estavam soltos com flores naturais entrelaçadas. Ela mal reconhecia a mulher no espelho. Parecia um sonho. "Você está linda, minha filha", disse Dona Márcia, entrando no quarto com lágrimas nos olhos. "Se sua avó Teresa pudesse ver você agora, estaria tão orgulhosa." Amanda tocou o colar que usava, uma pequena medalha que tinha sido da avó. "Eu sei que ela está me vendo e está feliz." O casamento foi em um jardim, ao ar livre, com apenas familiares próximos e amigos verdadeiros. Não havia centenas de convidados, mas as pessoas que estavam ali eram aquelas que realmente importavam. Helena foi a daminha, espalhando pétalas de rosas amarelas pelo caminho que Amanda percorreu até o altar. Quando Ricardo viu Amanda entrando, ele não conseguiu segurar as lágrimas. Ela estava deslumbrante, mas mais do que isso, estava radiante de felicidade. E era essa felicidade que ele queria ver naquele rosto pelo resto de suas vidas. Os votos foram simples, mas profundamente emocionantes. Ricardo prometeu amá-la e respeitá-la todos os dias, independente do que o mundo dissesse. Amanda prometeu estar ao lado dele nos momentos bons e ruins, ser mãe para Helena e construir uma família baseada no amor verdadeiro. Quando o oficiante finalmente os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi aplaudido por todos os presentes. Helena correu para abraçá-los, e ali, naquele momento perfeito, os três se tornaram oficialmente uma família. A festa foi simples, mas alegre. Houve música, dança, muitas risadas e algumas lágrimas de emoção. Até Juliana, que tinha vindo meio a contragosto, terminou a noite admitindo que nunca tinha visto o irmão tão feliz. Quando a noite terminou e os convidados foram embora, Ricardo, Amanda e Helena voltaram para casa juntos. Colocaram Helena na cama e a menina adormeceu, com um sorriso no rosto, sabendo que finalmente tinha uma família completa. Sozinhos no quarto, Ricardo abraçou Amanda por trás enquanto ela tirava as flores do cabelo. "Senhora Almeida, como você está se sentindo?" Amanda riu, ainda não acostumada com o novo sobrenome.
Estou me sentindo a mulher mais sortuda do mundo. Sou eu o sortudo, por você ter voltado, por ter me dado uma chance, por ter acreditado no nosso amor. Amanda se virou nos braços dele, olhando fundo em seus olhos. Eu quase deixei o medo vencer. Quase deixei que a opinião dos outros destruísse o que tínhamos. Mas você não deixou. E é por isso que você é a mulher mais forte que eu conheço. Eles se beijaram, um beijo cheio de promessas para o futuro, de amor superando todos os obstáculos, de um final feliz que foi conquistado com coragem e determinação. Os meses se transformaram em anos. Amanda se formou em enfermagem e começou a trabalhar em um hospital público, realizando seu sonho de cuidar de pessoas. Ricardo continuou com sua empresa, mas aprendeu a equilibrar trabalho e família. Helena cresceu cercada de amor, tornando-se uma menina confiante e feliz. Houve momentos difíceis, claro. Comentários maldosos ainda apareciam de vez em quando. Mas Amanda e Ricardo aprenderam a não dar importância, focando no que realmente importava, o amor que sentiam um pelo outro e pela família que construíram. Dona Márcia costumava dizer que Amanda tinha sido um anjo enviado para salvar sua família. Mas Amanda sempre respondia que era ela quem tinha sido salva. Salva da solidão, da sensação de não pertencer a lugar nenhum, da crença de que não merecia ser feliz. E quando sentavam juntos no jardim, vendo Helena regar as rosas amarelas, Amanda e Ricardo sabiam que tinham feito a escolha certa. Tinham escolhido o amor, acima de tudo. Tinham escolhido lutar pelo que acreditavam, mesmo quando o mundo inteiro estava contra eles. E no final, o amor tinha vencido. Porque o amor verdadeiro sempre vence. Não importa de onde você vem, qual é sua classe social, o que as pessoas dizem. Quando duas almas se encontram e se reconhecem, nada pode separá-las. E essa foi a maior lição que Amanda e Ricardo aprenderam. Que o coração não conhece barreiras sociais, não se importa com dinheiro ou status. O coração apenas ama. E às vezes, se tivermos coragem suficiente, esse amor pode transformar não apenas nossas vidas, mas o mundo ao nosso redor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Amanda e Ricardo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.